LED FM. Rock de verdade. Fala galera, voltamos com o nosso Metal LED maravilhoso. E olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Chegou a hora que todos nós estávamos esperando, baixando a trilha porque o momento é solene. É uma honra para nós da LED FM, aqui do programa Metal LED, estarmos na presença de um dos mais importantes jornalistas e críticos musicais da atualidade. Ele é apresentador obrigado pelo elogio. Ele é apresentador dos programas Rock Brazuca e Lá do Z, lá da USP FM. É consultor artístico, faz análises completas e bastante sinceras, contundentes sobre arranjos, letras e diversas melodias. Trabalha como apresentador do Raul Gil desde 2010. Não, apresentador não, né? Com o apresentador. Com o apresentador. Raul Gil, claro. Senão o pessoal vai pensar que eu vou tomar um lugar do Raul Gil lá, pô, pelo amor de Deus. Pra quem você tira o chapéu, nós vamos saber já. Fica tranquilo. Você tem o seu próprio canal do YouTube, sim, conhecidíssimo canal do Regis Tadeu, já tem mais de 140 mil inscritos, é um fenômeno na internet. Foi redator e editor, diretor de redação mais de 15 anos das revistas Cover Guitarra, Cover Baixo, Batera, Teclado e Áudio. Para finalizar esse currículo já invejável, é baterista hoje do grupo Muzak e também toca de vez em quando aqui. Eu adorei o nome dessa banda, cara. Beefs of Hill Valley. Assim. Na verdade essa banda mudou de nome já não é mais. Chama Doutor Origami agora. Ah, também é boa. Mas, pô, De Volta pro Futuro um negócio maravilhoso. É legal mesmo. E vocês fazem shows beneficentes. Isso, exatamente. Uma banda de pop rock faz show beneficente. Gente, é uma honra ter conosco Regis Tadeu na LED FM. Bom dia. Muito não, bom. Não, sem essa viadagem de aplauso aí. Maravilhoso. Sábado de manhã, a pessoa tá ouvindo o programa e vê gente sendo aplaudida, é o fim da picada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Eu darei a honra do nosso querido Lê Ramone, nosso super produtor, locutor, apresentador. Produtor é bom, hein? Nós vamos encaixar. Aqui é todo Subiu o cargo, hein? Cruzamento, cabeceia. Ele vai fazer a Cobra primeira... isso depois do salário. Né? Vai fazer a primeira pergunta. Cadê o Estão pra poder ver isso daí? Vai lá, Lê. Fala, Regis, beleza, meu camarada? Bom dia. Valeu por ter vindo aí na LED. E eu queria te falar uma coisa. Hoje em dia, o consumo da música, infelizmente as pessoas estão dizendo como se fosse uma mercadoria, né? Mas sempre foi. Sim, mas eu digo assim, que a experiência que as pessoas antes tinham de ouvir a música era diferente de como hoje, por exemplo. Sem dúvida. Isso... Que antigamente, eu digo porque antes a gente ia na galeria do rock para poder ver as capas dos álbuns, para comprar, para ouvir, até nos sebos dentro da galeria do rock. E hoje em dia, com o streaming, a gente não tem mais essa sensação e a galeria também mudou. Mas isso também é uma questão de opção. Você tá entendendo? A pessoa que opta pelo... Desculpe. A pessoa que opta pelo streaming, ela tem lá os seus motivos, você tá entendendo? Os motivos financeiros, os motivos de espaço em casa para não guardar LPs. Porque assim, eu conheço, por exemplo, muita gente. Eu, inclusive, cheguei a comprar coleções de pessoas que se desfizeram dos seus LPs, cara. É isso que eu quero. Porque o cara casou e a mulher do cara chegou e falou assim: cara, a gente vai precisar do espaço para colocar o berço do nosso bebê, não dá para você ficar ocupando o LP. E aí eu cheguei a comprar coleções de pessoas nessa situação. Mas eu acho que isso é uma questão de opção, cara. E, assim, por exemplo, eu não sou um cara dependente de streaming. E, assim, inclusive, eu faço as minhas... Lá no Spotify, por exemplo, eu faço playlists diárias. Mas isso é uma estratégia minha que eu optei, de uma certa forma, para popularizar o meu perfil nesse tipo de rede, que eu acho isso importante. Mas, por exemplo, se eu quero conhecer alguma coisa nova, eu quero ouvir alguma coisa nova, eu não vou no Spotify, cara, eu vou no YouTube. Você entendeu? Porque lá eu vejo a capa, ou vejo uma banda em ação, não sei o quê. Mas, cara, isso é uma questão de opção. Agora que realmente as pessoas ouvem música hoje de uma maneira diferente, sem sombra de dúvida. E você acha que isso impactou? Porque a experiência muda bastante, né? Eu lembro hoje o primeiro disco que eu fui comprar. Era uma experiência diferente. A sensação era outra. Hoje é tudo muito acessível, é tudo muito simples, é tudo muito rápido. O que perdeu a música com essa nova experiência de compra? O que ela ganhou na sua visão? Tem prós e contras para você? Sim, tem. Eu acho que o que ela perdeu... o que ela perdeu foi a importância na vida das pessoas. Porque como você tem hoje um acesso muito rápido, muito fácil, a pessoa ela não dá valor para a experiência de ouvir uma música. Ela usa a música hoje como trilha sonora de fundo para uma outra coisa que ela está fazendo. Tá fazendo faxina da casa, tá lá transando com o seu amor, enfim.
E na minha época, por exemplo, eu sou mais velho, eu tenho praticamente 60 anos. E na minha época, eu não quero também soar saudosista também, mas eu tenho que falar a realidade. Na minha época, por exemplo, você ouvir música, por exemplo, primeiro que era uma coisa coletiva. Você comprava o disco, você chamava os amigos em casa, minha mãe fazia café com bolinho, não sei o que, babá, e a gente sentava, todos os amigos em torno de um único aparelho de som, e a gente ficava sorvendo aquela informação que vinha, você tá entendendo? Então, isso sim, esse tipo de experiência é uma coisa que realmente muda a tua vida. Sim. Eu sou o exemplo típico disso. Mas hoje em dia eu não vejo isso, assim, eu não vejo a música impactar a tal ponto de que transforme a pessoa num ser humano melhor. E isso independente do fato de a gente viver hoje uma época em que a música pop está extremamente descartável, mas isso independe da coisa. Mas eu acho que e ganhou, isso foi a perda, né? E ganhou pelo fato de que nunca, em qualquer outra época da história da humanidade, nunca se ouviu tanta música. Mas o que difere é a maneira como você vai ouvir, né? A liberdade, né? E esse impacto que você vê, e a relação de fã ou não, né? Você tem uma camiseta tradicionalíssima que se chama Todo Fã é um Idiota. E é verdade, todo fã, sem exceção. Eu queria a tua opinião e a tua visão, na verdade, a opinião é o que não te falta, obviamente. Com relação a isso, o que impactou mais? Essa idiotice dos fãs, seja por gerações, tem a ver com essa nova experiência? Isso sempre foi assim? Não. Todo fã sempre foi um idiota. Porque o que acontece? A gente precisa redefinir muito bem o significado da palavra fã. Fã vem de quê? Vem de fanático. E normalmente o fanático, ele é a pessoa que não admite que o seu ídolo cometeu um erro. Um erro artístico, um erro pessoal, esse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, essa multidão de fãs retardados da Anitta, do sei o que, Pablo Vittar. Não, Pablo Vittar já é peido velho. O Pablo Vittar, ele foi. O Pablo Vittar, né? O Pablo Vittar, ele surgiu numa época em que era muito mais importante você ter a cara musical de uma atitude de lacração feminista e anti-homofóbica, que eu acho que é importante você ter, desde que você tenha boas canções. Sim. Você tá entendendo? Que não é o caso do Pablo Vittar. Então, você pega, por exemplo, os fãs retardados da Anitta, que são todos eles, eles agem como um exército. Da mesma forma que está acontecendo agora com esses grupos de salsichas musicais que eu chamo de salsicha de K-pop. Então, assim, o fã, ele sempre foi um imbecil, porque ele não admite que o artista está errado. Agora, a partir do momento que você adora o Iron Maiden, por exemplo, que o nosso amigo locutor aqui está com a camisa do Iron Maiden, do Power Slave. Você adora o Iron Maiden, mas a partir do momento que você admite que o Virtual Eleven é um dos piores discos de todos os tempos, você já não é um fã. Você é um cara você é um admirador da banda. Sim. Porque o fã mesmo, ele acha o Virtual Eleven uma obra-prima do mesmo naipe do Somewhere in Time, tá entendendo? Ou seja, é um imbecil. Não há comparação. Não, então. E você enxerga esse paralelo, porque você é uma pessoa de muita contundência, de opinião, você é contratado por diversas bandas para sua consultoria justamente porque você tem muito a agregar. As pessoas estão preparadas para receber esse feedback negativo quando chega? Porque uma coisa é olha, eu quero um especialista que vai me dar uma opinião, mas via de regra, você opina uma coisa que ela não gosta de ouvir, que ela precisa, mas não gosta. Sim. É engraçado porque, assim, de todas as consultorias musicais que eu fiz, acho que só um contratante ficou magoado com o que eu falei. Todos os outros, de uma certa forma, entenderam a minha argumentação, né? Eles podem até não ter aceitado, mas eles fingiram que entenderam a argumentação, você tá entendendo? A gente tem que falar, pode. O pessoal pode chegar pra mim e falar assim, olha, valeu, muito obrigado, isso aqui, bababá, e o cara, no fundo, na verdade, quer me esgoelar. Mas, assim, o meu compromisso, e eu sempre deixo isso muito claro, não é com a verdade, porque verdade é uma coisa que e é muito subjetiva, né? Fato. Mas, assim, eu deixo muito claro, assim, o meu compromisso com a sinceridade
e com a argumentação. Porque não adianta nada eu chegar e dizer que o som de uma banda é uma merda se eu não oferecer uma argumentação que embase essa minha opinião. Claro. Entendeu? Até porque a pessoa precisa de fato melhorar, entender o que de fato Isso, ela exatamente. tem que E assim, quando a pessoa entende isso, quando a pessoa entende a minha argumentação, é o sinal de que ele pode vir a ter uma maturidade artística diferenciada. Porque assim, você só consegue obter um sucesso na carreira, vamos dizer assim, se obedecendo uma série de passos, evidentemente. E um deles, cara, é exatamente você entender que a partir do momento que você coloca a tua cara a tapa, você vai tomar bordoada, bicho. Assim. acho que é natural, à medida que você vai se expondo com o tempo. Pô, eu sou o exemplo seu perfeito trabalho, disso. Eu sou uma das pessoas mais odiadas do Brasil. E isso é uma coisa que me diverte muito. Eu sou a única pessoa talvez no Brasil que quando entra no palco é vaiado, eu acho maravilhoso. Porque é maravilhoso você ser vaiado por retardados. Muito se diz, depende muito do lado de que faz, exato. Você faz com que eles pensem também, né? Mesmo que eles estão vaiando se as pessoas têm cérebro, o que não deve ser muito o caso da maioria ali, sim. Mas assim, se uma pessoa ali, ou em qualquer coisa que eu faça, ou fale, ou escreva, se uma pessoa parar pra pensar no que eu argumentei, pra mim o meu trabalho já tá feito. Você tira da zona do conforto, né? Que a pessoa tá habituada a idolatrar. Então, mas esse é um sinal dos tempos que a gente vive hoje. A gente vive um período que alguns estudiosos chamam de geração floco de neve. Que é aquela pessoa, por exemplo, que não admite absolutamente nenhuma palavra contra o que ela pensa, ou contra o que ela fala. Ou a pessoa leva como... Se eu chegar, por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito. Tem alguns vídeos, por exemplo, que eu uso a palavra medíocre. A pessoa não sabe o significado de medíocre e ela acha que isso é uma ofensa. E aí quando você pede para a pessoa procurar no dicionário a palavra, ela fala, Então assim, a gente vive hoje essa geração de mimimi que é absolutamente insuportável. Então qualquer pessoa que manifesta a sua opinião de uma maneira um pouco mais incisiva, ela é taxada de arrogante. Eu sou o cara, eu considero como arrogante. E tenho muito orgulho disso. Regis, tira uma dúvida. Pois não. Que nem você estava falando sobre falar o que você pensa. Né? O que você acha em respeito àquele pessoal do YouTube que tem milhares de seguidores, por exemplo, o Nando Moura, que ele consegue fazer com a opinião dele influenciar muita gente pro lado negativo também, porque ele faz com que se tornem os seguidores dele como um xiitas fanático, que quando alguém que ele discorde ou condene, como aconteceu talvez com você, que eu estava pesquisando a respeito, que ele fez até um vídeo criticando e falando muito mal. E ele teve o intuito de fazer com que todo mundo também aumentasse nível para dar dislike ao mesmo tempo. Pois é, mas é evidente, para desgosto dele, eu sou uma pessoa que eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo com gente me odiando, eu não me incomodo com gente metendo pau em mim, não sei o que, babá. Não me incomodo com isso, pelo contrário, eu até me divirto. Inclusive eu faço questão de responder todo mundo nas redes sociais. E eu me divirto muito, cara, com essas pessoas, entendeu? Aí quando esse tipo de gente começa a me entediar, aí eu bloqueio. Sim. Mas enquanto a pessoa não tá me entediando com o mimimi dela, eu me divirto bastante. Agora, caras como o Nando Moura, por exemplo, eles só influenciam gente que tem o cérebro do tamanho de um alpiste. Porque qualquer pessoa que tem uma capacidade cerebral minimamente razoável vai ouvir aquilo ali e vai falar, esse cara é um idiota. E ele realmente é um idiota. Mas ele fez esse vídeo também esperando que eu retrucasse. Exato. Você tá entendendo? E aí, como eu não retruquei, é óbvio que eu não vou. Um dos meus lemas na minha vida é o seguinte, cara, não bata palmas pra louco dançar em volta da fogueira. Então, assim, aliás, quem tá ouvindo aqui, a melhor coisa, nada deixa uma pessoa mais irritada do que indiferença. Exato. Por isso que acho que a raiva que eventualmente você provoca que as pessoas se movam, ou seja, é um sentimento muito positivo se a pessoa souber internalizar aquilo e levar para si. Sim, a pessoa sai da zona de conforto dela, né? Você toca numa determinada ferida da pessoa que você faz com que a pessoa se manifeste. Para mim isso é perfeito. É um impacto bom. Conectando com essa nova geração, que é um pouco mais melindrada com relação a qualquer opinião mais contundente, essa nossa realidade atual do mercado,
como é que você está enxergando o metal? Seja nacional, internacional, tem salvação? Como é que você enxerga? O que as bandas precisam Mas fazer como assim, além do talento? mas como assim salvação? Eu não entendi, desculpa. Não, salvação do quê? Que eu digo da sobrevivência do metal nos próximos anos. O metal, como é que você o vê metal, o metal, assim como o rock and roll, assim como os outros gêneros, jazz, jamais vão desaparecer. Aliás, o metal não é gênero, metal é estilo. Jamais vai desaparecer. E não vai desaparecer como desapareceu a valsa, como desapareceu o foxtrot, como desapareceu uma série de outros estilos. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas têm, ao contrário do que havia no passado, as pessoas têm uma necessidade psicológica, vamos dizer assim, de pertencer a uma tribo. As pessoas, a civilização, tanto ocidental, acho que mais ocidental do que oriental. Desculpa. Desculpa, eu sou um velho, eu tenho quase 60 anos e estou com tosse. Também, se não desculpar também, dane-se. As pessoas têm essa necessidade, esse cobertor, esse edredom quentinho emocional de pertencer a uma tribo para ela se sentir relevante. E nenhum outro estilo tem esse ardor como o heavy metal. Então, heavy metal não vai se salvar de nada, o heavy metal não vai desaparecer. O que vai acontecer é que o heavy metal nunca vai ser mainstream. Até porque, para o fã de metal, ser mainstream é uma ofensa. Sim. Você tá entendendo? Todas as bandas que tentaram ir para o mainstream, algumas delas conseguiram muito bem, outras fracassaram redondamente. Ô, mestre, obrigado. Pra quem não tá vendo aqui, me trouxeram um copo d'água aqui. O Maravilha. tratamento é VIP. Então, assim, não vai. Todas essas bandas tentaram ir pro mainstream, a maioria fracassou. Então, e perdeu os fãs. Então, o que acontece? O heavy metal, ele não vai se salvar de nada. Ele vai continuar o tempo inteiro sendo, vamos dizer assim, marginalizado dentro do mainstream. Né? Que nem as pessoas falam, pô, mas o que o rock brasileiro pode fazer para voltar? Nada. Porque o rock and roll nunca foi mainstream. Ele chegou a se transformar, o rock brasileiro, ele chegou a ser mainstream nos anos 80, porque foi interessante para que as gravadoras vendessem discos, pagassem jabá para o rádio e para a televisão, para vender disco. Só que em contrapartida, isso elevou as bandas a um nível de projeção que chegou muito próximo do mainstream. A gente lembra, Barão Vermelho, Paralamas, Titãs, esses caras estavam no rádio e na televisão toda hora. Então, nesse sentido, sim. Agora, o rock brasileiro e o rock internacional, ele nunca foi mainstream. E nunca vai ser. O rock jamais vai superar, em termos de popularidade, outros gêneros como o pop, por exemplo. Que o próprio nome já diz e onde vem. Então, assim, essa coisa do metal, cara, o metal vai continuar vivo. É muito provável que... Eu costumo dizer que o heavy metal é a barata musical. Ninguém mais. Numa hecatombe nuclear, cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se no dia, se no dia em que o planeta Terra não consumir mais música, só vai restar um estilo em que as pessoas vão continuar, que é heavy metal. E você vê no Brasil algumas bandas liderando esse movimento de se dar sequência ao que a gente já produziu no passado. O que você vê por aí? O heavy metal brasileiro, ele precisa primeiro sobreviver. Exato. Né? Não é nenhuma questão de liderança, não. A questão do heavy metal brasileiro é sobreviver. E você sobrevive no heavy metal indo para fora. É uma coisa que eu falo direto para os clientes que me contratam na consultoria. Tem muita banda de metal. Assim, eu digo para eles o seguinte, cara, não é vergonha você admitir que você está investindo um dinheiro para projetar a sua banda no exterior. Cara, isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Porque aqui no Brasil o heavy metal tem uma coisa que eu acho detestável, que é o coitadismo. Banda heavy metal brasileira fica naquela coisa, pô, fulano tá indo lá pra fora fazer show, pô, os caras também pagando, né? Óbvio que é pagando. Óbvio, você acha que o Iron Maiden não fez isso? O Judas Priest não pagou a estação de rádio americana pra tocar o British Steel, que é um disco que foi feito exclusivamente para o mercado americano. Tanto que você vê que as baterias ficaram mais retas. Então, exato. É óbvio isso.
Então aqui no Brasil a gente tem esse tipo de coitadismo da banda de metal achar, cara, que só porque ela acha que ela faz um puta som, ela vai ser descoberta por alguém. Cara, a história mostra que não é assim, cara. O Sepultura pegou os caras e punha disco embaixo do braço, foram lá entregar pros fanzines europeus. A mesma coisa. Então não adianta isso, cara. Então precisa acabar com esse coitadismo que existe aqui no heavy metal brasileiro. Não há O dúvida. E Regis, ele precisa sobreviver primeiro, né? o Regis, você falando sobre o metal mesmo, né? Que o pessoal foi, assim, levando debaixo do braço dos LPs. Hoje em dia, tá tendo uma nova vertente também desse metal que a gente tá falando, que estão buscando cantar em português, algumas bandas. O que você vê, assim, tipo Sinistra? Eu acho legal. Tem o Sinistra, tem o Ganga. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: isso não vale só para o metal, vale para a música brasileira em geral. Hoje, a gente vive um dos períodos mais férteis da música brasileira. Ao contrário do que todo mundo fala, a música brasileira tá uma merda, não sei o quê. Não, pelo contrário. A música brasileira hoje vive um dos períodos mais férteis. Só que ela não chega no rádio e na televisão, nos grandes meios. Então, se você não tem a disposição de ir atrás, e hoje é tudo fácil, cara, você consegue acesso às bandas com um clique. Então, se você não tem preguiça, você vai descobrir um panorama maravilhoso. Então, desculpa, qual foi a outra pergunta? Eu vejo. Foi assim, perguntando sobre o metal, né? Cantado em português. Cantar em português, isso, quer dizer, sobre eu acho muito legal isso. Você tem o Sinistra, você tem o Ganga, você tem umas outras bandas muito, muito legais, assim. Eu acho muito legal, eu acho que é uma opção muito boa. Agora, essas bandas precisam entender o seguinte, cara, que se você, a partir do momento que você se decide cantar em português, você tem que entender que, assim, que a dificuldade de você ter uma projeção internacional é muito maior. Porque lá fora as pessoas ainda têm essa coisa de, cara, eu preciso entender o que os caras estão cantando. E assim, a língua inglesa ainda é universal em termos de linguagem quando você quer ter uma carreira internacional. Ponto. Agora, se as bandas decidiram cantar em português e elas não têm essa pretensão de ir para o mercado internacional e têm uma pretensão de formar um público fiel aqui no Brasil, acho perfeito, sem problema nenhum. Muito bom. Desde que as letras sejam boas. Sim. Desde que as músicas sejam boas. Porque como diz o meu colega lá de emissora, o Ratinho sempre fala isso, amigo, se você não tem café no bule para oferecer para as pessoas, não adianta. Você pode ter a porcelana mais linda, mas se o teu café não for bom... Tem que ter conteúdo. É. Eu queria tocar uma só para os nossos fãs aqui, mas e depois a gente emenda para bater um papo sobre cultura de metal Brasil, de outros países ou coisa do tipo. Eu queria só te fazer uma pergunta. Nós vamos tocar aqui uma banda que eu vi um vídeo seu que eu gostei muito, a banda Cash. Cara, é uma banda que falasse um pouco excelente, dela, velho. excelente. É a banda que tem 3 músicos extraordinários, que é o Marcelo Esquivano na guitarra e no vocal, o Soneca, né, que é o Galera da Patrulha do Espaço. Isso. Não, o Soneca é do baixista do Baranga. Que é do Baranga. Que é irmão, e é irmão, inclusive, do Marcelo. E o Júnior, da Patrulha do Espaço, que é um negócio. Cara, esse disco é sensacional. Assim, pra mim foi uma das os melhores discos lançados aqui em termos de rock nacional, mesmo cantado em inglês, eu considero como rock nacional. Eu acho o disco espetacular, cara. E é um disco que tem tudo pra ser lançado lá fora, cara. Eles precisam realmente... Muito obrigado. Eles precisam realmente lançar isso lá fora. Muito bom. O que você vai tocar aí? Eu vou tocar o Cash, vou tocar High Level, que é do álbum High Level. Essa música essa é a melhor música, que é a na minha música música favorita. Que é a música que abre o álbum, é um EP, comprei ontem, eu vi o teu vídeo. E tem um refrão, muito tem um refrão muito bom, que gruda na cabeça. Eu Isso é acho importante. que ela tá pronta pro mercado internacional. Nós vamos ouvir Cash com High Level e a gente já na sequência volta. Vamos falar de cultura metaleira, vamos falar um pouco de Iron. Fala o que você quiser. O Lê tá cheio de anotação Roberto aqui. Carlos. Até, vamos falar Pois de tudo vamos aqui. falar. Não, Vamos falar de tudo não aqui. tem restrição de assunto nenhum aqui. Vamos. Falar algumas mensagens que eu tô recebendo. Nós estamos recebendo, antes de tocar, vamos receber mensagens aqui da nossa amiga Ju. Então, mas Está na live. você Fala pra gente. tá com. Se aproxima no microfone, né, minha linda? Venha cá. Senão venha ninguém cá. vai te ouvir, né? Venha ô? cá, Ei, fale Não, algumas mas é que eu falo mensagens. alto, Ei, gente. cabeça Vai lá. de pudim. Na real, quem tá aqui online ouvindo a gente é o Porão Só Rock and Roll, o Frei Fernandes, a Kellen Valeriano e a banda Stay Clean. E a gente recebeu uma mensagem aqui. Uma banda chamada Stay Clean, os caras não gostam de Motorhead, né? No mínimo é só pancada, é baixo na veia, A né? O resto Fabi, se que tá vira. sempre ouvindo a gente, ela que deu o toque pra... Oferece uma água pra ele que ele tá com tosse. Pô, muito obrigado.
Muito bom saber que tem uma pessoa se importando com o velho aqui. O Nando Heffer, acho que é Nando Heffer o nome dele. Ele falou um grande abraço ao Regis, sempre levantando a bandeira do rock. Ele disse que segue você e segue também a LED FM. Obrigado pela audiência. Em nome da LED eu também agradeço a audiência sempre. Um abraço pra você. E é isso, basicamente é isso. Aí, Maravilha. mandem perguntas pra gente aqui na live que a gente... Pô, não tem ninguém me xingando? Não. Pô, Tá jogando em casa hoje. Ah, eu tô ficando mole então, viu? Aqui hoje você tá... Acho que eu tô amolecendo. Né? Hoje você tá jogando em casa. Galera, vamos ouvir agora o Cash, que é uma das referências do metal nacional agora. Regis recomenda, eu também recomendo. Já a gente tá de volta no Metaled com o Regis Tadeu. LED FM. Rock de verdade. De volta com o nosso Metaled. Vocês ouviram aí Cash com High Level do EP High Level Low Profile. Recomendação fortíssima do nosso convidado aqui, Regis Tadeu. Garoto, estamos aqui com o nosso Gus Danese, também trabalha conosco aqui, é um dos nossos locutores da semana. Isso aí. E ele vai fazer uma pergunta pro nosso convidado. Manda ver, Gus. Regis, primeiro, obrigado aí por vir aí, atender aí Valeu. nosso convite aí, muito bacana, você que é referência aí pra gente. Vamos falar um pouco de cena underground, eu não sei se você acompanha muito. Acompanha, porra! Tem que acompanhar, né? vida do cara. Bom, eu
já tem 10 anos que eu tenho uma banda aí, entre os vais e vens da vida aí, e a gente sempre tentando fazer show e tal, e sempre apanhando, não achando lugar legal, não achando estrutura, apoio e tal. No entanto, eu me perguntava muito se o problema aí da cena underground não são realmente as bandas, no sentido de se apoiarem, porque eu sinto que há uma rixa muito grande entre as bandas hoje em dia. Hoje em dia não, acho que sempre foi assim, né? Acredito. Sempre foi assim. E assim, o que a gente poderia aprender com o pessoal do sertanejo, até com o pessoal do funk, que eu acho que eles, nesse sentido, eles são muito mais profissionais do que a gente, assim, do rock. Eu não sei se profissionais é a palavra. Também não acho que unido seja a palavra. O que eu acho que o que existe de comum entre esse sertanejo mela cueca e esse funk carioca horroroso é que eles montaram uma estrutura de... primeiro, assim, tem muito dinheiro envolvido com essa turma. Uhum. E dinheiro não necessariamente vindo de fontes idôneas, tá? Essa é uma coisa que a gente... Não vou nem entrar muito nesse assunto, porque para você citar nomes, você tem que provar. Exatamente. Né? Mas, assim, existe muito dinheiro rolando nesse meio. Quando você tem muito dinheiro rolando nesse meio, você tem uma verba para divulgação muito grande. Quando você tem uma verba para divulgação muito grande, você consegue amealhar um público popularesco. Essas duas vertentes eu chamo de música popularesca brasileira. Não é música popular, é música popularesca. E aí você tem, quando você tem muito dinheiro investido nisso, você tem divulgação, você tem a ampliação de um público que recebe músicas mastigadinhas, que você não precisa pensar muito. Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas no Brasil hoje sente dor quando vai usar o cérebro. Então, a pessoa sente dor. A pessoa sente dor. A pessoa tem que pensar, ela começa a sentir dor de cabeça, você entendeu? Então, o que acontece? Todo esse tipo de som, ele é endereçado para esse tipo de público, que não precisa raciocinar muito. Tanto que você pode ver que as letras, por exemplo, não tem poesia zero. Então o que acontece? Então, com isso, você tem um circuito de produtores de shows, de promotores de shows, e esse pessoal consegue, muitas vezes, fazer 2, 3 shows na mesma noite, no mesmo local. Que é uma coisa que você não tem no rock. Você hoje, assim, é inadmissível que uma megalópole como São Paulo tenha 1 ou 2 locais para você tocar música autoral. Então, eu acho que o grande problema do rock, do metal, vamos dizer assim, do metal e do rock autoral, o primeiro problema que você tem que ser sanado é assim, eles precisam ter local para tocar. Porque quando o cara tem o Barbie, você só quer saber de cover. E o público também tem a sua parcela de culpa nisso. Sim. Porque o público que... Cara, na boa, cover pra mim é uma coisa que é só divertido pra quem tá tocando. Eu saí da minha casa pra assistir um cover do Iron Maiden e eu vejo gente vibrando como se fosse... Cara, desculpa, isso é uma estupidez. É coisa de asno. Eu vejo gente... Às vezes eu tenho algum amigo tocando no Manifesto, por exemplo, aqui, tá bom? E aí você vai ver tem banda de cover lá, né? Tudo bem. O povo tá com preguiça. Não, cara, e você vê as pessoas vibrando com banda de cover como se fosse um original. E pra começar, primeiro que eles colocam no cartaz, eles nunca colocam a cara da banda de cover, só colocam embaixo o nome Iron Maiden de cover. Aí tá lá Bruce Dickinson, Steve Rai, eu falei, pô, olha a tua foto ali, da. Então, assim, eu acho que o primeiro... Vamos falar em termos de metal, tá ok? Que é o programa de metal aqui. O primeiro problema que tem que ser sanado é necessário que os donos de bares, as coisas, eles realmente acreditem que é possível criar um público com música autoral. Ponto. Segundo, o público precisa valorizar as bandas de metal autoral que fazem um trabalho legal indo no show. Terceiro, as bandas de metal autoral precisam oferecer um show digno para quem vai assistir. Então, assim, são várias coisas que precisam funcionar ao mesmo tempo, você tá entendendo? Para a coisa poder vingar. Então, eu acho que, respondendo então a sua pergunta, eu acho que o que o metal tem a aprender com esse outro universo
Não é nem uma questão de organização, cara. É uma questão de você oferecer trabalhos condizentes que despertem, já que você não tem a grana para investir na divulgação, que você trabalha as redes sociais, cara, para você... Vou dar um exemplo. Você sabe que eu cito nomes aqui, eu não escondo não. Vamos lá. Cara, uma vez eu tava saindo de um lugar chamado Blackmore, e eu recebi um cara me abordou e falou, olha, Rez, aliás, isso acontece o tempo inteiro, né, cara? Oi, Rez, tudo bem? Olha, eu tenho uma banda, pô, dá uma vez. Eu sempre quando eu vou nos lugares, eu saio com o bolso 3, 4 CD. E eu olhei a capa do disco era uma merda gigantesca, era uma ampulheta mal desenhada, Mas como eu não sou um cara que tem ojeriza, eu ouço realmente as coisas, eu não me levo... Cara, eu fui ouvindo no carro, cara, eu achei o som espetacular. Uma banda chamada Waslon. E assim, a capa do primeiro disco era horrível, o som era espetacular. Aí eu fiz uma matéria no Yahoo, recomendando esse disco, não sei o que, bababá. Hoje o Waslon é uma banda de metal que já tem uma carreira internacional. Todo ano os caras vão lá pra fora fazer show na Europa. Então assim, o que eu digo é o seguinte... Não adianta nada você ficar com esse coitadismo de minha banda, não sei o que, bababá, se você não tem café bom para oferecer, bicho. Exato. Agora, o que você tem que aprender é isso. Você tem que ter, saber usar as redes sociais para você criar uma estrutura e fazer com que as pessoas realmente saiam de casa para ver. Mas é que, ainda voltando, como quando eu disse que não há um apoio não há uma união, o que eu quero dizer é o seguinte... A gente ouve muito falar, por exemplo, no cenário do sertanejo, que, por exemplo, você tem um artista grande ou que já está com um certo destaque e ele, não necessariamente ele, às vezes seus produtores, empresários, enfim, sempre colocam pessoas novas para tocar, pra abrir. Então, só essas pessoas novas são contratadas do mesmo empresário da atração principal. Não, tudo bem, mas isso a gente não vê de forma alguma no cenário rock ou metal, né? Eu falo mais do rock porque eu não sou tanto do metal, eu não conheço tanto, não posso dizer. Mas, por exemplo, você vê lá, sei lá, show do Capital Inicial. Porra, você nunca vê um show, os caras puxando 2, 3 bandas pra abrir pra eles, bandas desconhecidas, né? Será que não falta isso? Por exemplo, um negócio que eu achei interessante, a Pitty tá fazendo isso agora. Ela tá fazendo uma turnê e ela tá fazendo uma espécie de promoção, não sei exatamente como funciona. E aí a cada lugar que ela vai, vem uma banda do local abrir o show pra ela. Quem entendeu? escolhe? Então, eu não sei exatamente Então, se enquanto você não tornar claro esse tipo de coisa... Eu acredito que seja via likes Não, esse tipo de coisa. Então, pois é, mas via likes hoje tá errado. Sim, mas o Porque que eu quero como dizer você é o seguinte, como todo mundo hoje, primeiro que é muito fácil você ficar dando like o tempo inteiro. Sim. Então assim, eu sou a favor, cara, sempre de regras claras. Então assim, capital inicial. O capital inicial vai fazer show do não sei o que, bababá. Cara, não é o capital inicial que tem que botar a banda pra abrir. Quem bota a banda pra abrir é o promotor, é o cara que tá bancando o show. Então não é a culpa da banda. Não adianta chegar e falar assim, por que o capital inicial não bota... Cara, porque não é tarefa do capital inicial fazer isso. Não, mas eu acho que se os caras estão lá falando, sei lá, vem o Dinheiro Preto falando, porra, mas a cena rock do Brasil tá ruim e tal, a gente tem que melhorar. Porra, se a gente tem que melhorar, eu acho que o cara tem sim. Não, discordo de você, cara. Isso não é tarefa da banda. Tarefa não, mas eu acho que é uma coisa eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa, você contrata uma equipe, você contrata um palhaço pra... Palhaço, óbvio, Palhaço pra animar a festa do teu filho. certo. Você tá entendendo? Aí o palhaço chega e fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar meu primo também, que faz malabar. Não, cara, não tem que levar primo nenhum. Você não contratou o palhaço? Contrata o palhaço. Você quer um malabarista? Você vai contratar um malabarista. Então, assim, isso é uma coisa que precisa terminar. Não adianta você ficar... Sepultura foi lá pra fora e não deu força pra banda nenhuma. Desculpa, bicho, tá certo. O papel do Sepultura não é ficar fazendo assessoria de imprensa para outras bandas. Certo. Da mesma forma como você citou o Capital Inicial, cara, não é papel do Capital Inicial ou de qualquer outra banda chegar e falar assim, cara, a gente só vai tocar com você se você botar uma banda para abrir. Não, cara, o contratante do show, se ele tiver interesse, ele vai contratar. Que nem essa história de que a Pitty tá botando coisa. Cara, isso não é iniciativa da Pitty. Eu garanto para você. Certo. Isso é iniciativa
do promotor do show. Porque o cara que tá contratando a pizza, se ele chegar e falar assim, porque ele vai ter um gasto a mais. O cara vai chegar e falar assim, não, cara, eu não quero banda de abertura, não quero ter gasto a mais. Porque eu acho assim, né? Se a gente fala aí de bandas na cena underground, tocando lá nos buraquinhos que tem aí no Quando São Paulo, quando tocam? Você vê, basicamente, qual é o público de um modo geral? Nas experiências que eu tive, é basicamente os amigos da banda e os amigos das outras bandas. Sabe de quem é a culpa? É muito Você difícil sabe de quem é a ver gente culpa? de fora. Você sabe de quem é a culpa? A culpa é da banda, Sim. de uma certa forma. Que não Porque a faz. banda não soube trabalhar direito, em termos de divulgação, o seu som. Cara, pelo amor de Deus, cara, hoje a gente tem rede social. Esse que é o grande problema, cara. As pessoas usam rede social hoje de uma maneira errada. Eu falo isso para as pessoas. Rede social, cara, não é pra você ficar tirando foto do pão com manteiga que você comprou da manhã, ou ficar botando foto de você com a tua namorada de biquíni na praia, fazendo juras de amor no dia dos namorados, que é uma grande mentira, que todo mundo é hipócrita. Tá entendendo? Então não é isso, cara. Então assim, se você tem... claro que é. Porra, né? Eu amo minha mulher, não sei o quê. Mentira, ama porra nenhuma, que eu te conheço. Então, o que acontece? Eu tô falando com vocês, todo mundo que tá ouvindo aí. Meu amor, essa mentira, cambada de tá? hipócritas que estão aí, que ficam fazendo... Homem e mulher que ficam fazendo juras de amor, eu conheço bem. Olha só, então o que acontece? A grande parte da culpa também é das bandas, cara. Porque o que acontece? Se você tem você tem uma banda de metal, ou uma banda de rock, do que seja... Primeira coisa, você tem que montar um perfil nas redes sociais. E você tem que municiar esse perfil diariamente com conteúdo relevante. Sem dúvida. Agora fica essa coisa, esse mimizinho. Não, cara. Conectando esse tema, cara, de trazendo pro universo de metal, você vê muita banda, eu imagino que você tem alguns exemplos pra falar pra gente, tecnicamente super competentes, músicos de primeira linha, os caras juntos compõem bem, têm arranjos muito bons, mas a carreira não deslancha por fatores alheios à própria banda. Porque a banda não encara isso, os integrantes da banda não encaram o grupo como uma empresa. É isso que eu quero que você explore um pouco mais. Enquanto você que tem uma... você que tá me ouvindo aí do outro lado, sei lá de onde você tá aí. Enquanto você não entender que a sua banda é uma empresa que tem que ter contador, tem que ter o CNPJ, não sei o quê. Enquanto você não entender isso, meu amigo, você vai ficar tocando no estúdio, forrado com caixa de ovo, com as suas namoradas ali sentadinhas, com a mão no queixinho, dizendo, como meu namorado é bom músico. Não vai acontecer nada. Então, assim, o primeiro passo é esse, você tem que entender que a banda é uma empresa. E que a música, eu não gosto de usar a palavra produto, mas assim... você tem que entender que a sua banda é uma empresa e o que você vai colocar no mercado para o consumo é a sua música e principalmente a sua imagem. As pessoas hoje acham que mas o meu som é maravilhoso, eu faço um death metal super agressivo. Aí você vai olhar os caras, um tem cara de chapeiro de lanchonete, o outro tem cara de caixa de banco, com todo respeito a quem tem essas profissões, mas não dá, bicho, música ainda precisa da imagem, que é super importante, que é uma outra coisa que as bandas não entendem. Ficou subutilizada nos últimos tempos pelo digital, e só que as pessoas não exploraram esses novos canais pra... Exatamente, e aí o cara vai fazer show, o cara tem os 10 amigos lá só. Grande parte da culpa é da própria banda. Ô Regis, diga. Tira uma dúvida também aqui. Do gancho do Gus, que ele acabou de falar, das bandas, né, que seriam pra abrir. E no caso das parcerias, que não são feitas tipo abertura, que no caso o produtor ou o cara que é empresário, ele paga pra banda abrir. No caso, se o Capital Inicial, como ele falou, citou, chamasse, por exemplo, o Badawi pra poder tocar no palco, ou um músico independente. Mas é isso que vocês precisam entender, cara. Isso não é a banda que tem que chamar. É o empresário, não é nem o empresário, cara. É o produtor do show. Mas no caso, não de abrir. Eu digo assim... A banda em si, como se fosse um convidado da banda. Não, aí é outra história. Entendeu? Tipo, tipo de... Não, mas aí é outra história, mas isso não traz dividendo nenhum, cara. Não, mas digo assim, esse tipo, como aconteceu no Bem Brasil, quando o Capital Inicial tocou, e a Ana Carolina foi uma das pessoas que estava lá, e é totalmente outro universo musical. Digo assim, pra poder mostrar aquele determinado músico, entendeu? Eu digo assim, essas bandas que são mais famosas, mais conhecidas, elas não poderiam fazer esse tipo de gancho para esses músicos independentes, como eles falam mesmo que tem que se ajudar, tem que unir, só que isso daí parece que é papo furado. Então, mas agora você me fala o seguinte, qual é o dividendo que vai ter
um cara que vai participar de um show do Capital Inicial pra tocar uma música ali. Não, por exemplo, o que eu digo assim, eu penso assim, o músico que tá querendo mostrar o seu som, Ah, ele, no momento inicial, ele quer que a pessoa conheça o som. sim. E no caso, assim, ele tocar, por exemplo, no palco, junto com o Capitão Inicial, seria uma boa divulgação pra ele começar a ser notado. Não acho. Não acho, cara. Você sabe por que eu não acho? E isso é outro erro que as Se o cara pessoas... tá lá pra ouvir o Capital... Exatamente. Vai ser um problema pra ele, não, e provável, muitas não vezes, sei. o cara vai lá, bicho, o cara vai como convidado da banda grande, ele não vai tocar a música autoral dele, cara, vai tocar a música do Capital Inicial. Você tá entendendo? Não tem muito sentido isso. Mas se o Capital. Tô falando de Capital, mas pode ser qualquer banda, sim. Mas assim, nesse caso, assim, do cara chegar no palco, não auxiliaria. Bom, a eu imagem entendo dele. o que você está querendo dizer. O Capital Inicial chega e tem um primo que tem um trabalho legal. Tudo bem, ó. Então você vai participar do nosso show, você vai tocar uma música sua. Autoral. Isso. Lá, autoral. Cara, ok, mas. Ó, por exemplo, a gente também tá falando do mundo do cover e tal. Eu presenciei um fato interessante entre o Ed Vedder e o Sérgio Vedder, que ele usa o pseudônimo igual ao do Ed Vedder. O Ed Vedder, ele convidou. Um cara que já tem o nome de Sérgio Vedder já tá errado, Então, muito. é porque ele faz cover. Só que assim, no caso, ele foi Espero que seja convidado. pelo Vedder, né? Porque eu sou Sérgio. Na verdade, só pra gente Não, ficar- ele foi convidado Vamos pra deixar tocar claro. no mesmo palco que o Ed Vedder. Aham. E ele foi um dos caras que tocou, por exemplo, eles tocaram The Clash, tocaram outros estilos de música. Pra ele, a visibilidade foi muito boa. Porque ele, hoje em dia, tá fazendo shows até fora do país. Só que assim, o que eu quero dizer, como até o Gus deu a deixa, que ele foi mostrando, foi mostrando o trabalho dele, que ele é luthier também, e foi mostrando o trabalho dele para os produtores do Pearl Jam e tal, e até o Ed Vedder. Aí é que está. O cara foi convidado, não é só. Não, digo assim. Fez um trabalho de base. Então, ele foi. Eu também sou luthier, eu tenho uns instrumentos bacanas. Ele mostrou a guitarra que fez. Isso. tudo, né? Então o que ele fez? ofereceu mais. E o que ele fez? Ele usou o nome dele como se fosse uma empresa. Ele vendeu o produto Isso. dele. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Porque assim, ele teve. Tanto que ele é uma ótima pessoa. E ele faz cover com a banda Blaymorphed e tal. Eu tô fazendo o marketing dos caras, mas. Não há jabá aqui, viu? É competência. É competência mesmo, os caras são talentosos. Não, ok. Mas digo assim, dele tocar no palco, pra ele foi uma grande abertura pra ele poder, vamos dizer, fechar shows. Porque o músico tem que viver de música, que o cara quer viver de música. Então, mas tudo bem, cara, mas ele é cover, não é? Ele é cover. Então, cara, o cover, ele tem mais facilidade de fechar show hoje do que banda autoral. Mas limita. Ele não sim, mas ele não teria essa projeção se ele tivesse um trabalho autoral. Não teria o gancho, no caso, pra. Mas limita o pra cara. autoral? Fica rotulado? Fica rotulado. Fica rotulado, Fica cara. rotulado. Fica rotulado. É difícil. Você acha que aqui a gente sempre toca Iron, né? Você sabe que tem um bloco aqui. Não de sei, Iron. é? A gente no fim faz um bloco de Iron com curiosidades e tudo. Pra mim, assim, claro, eu sou fã da banda, obviamente. Mas além da competência musical que todos eles têm, enfim, a sua própria forma, eles são muito bons no show business. Isso é a minha visão de fora. Eles tratam a carreira. O Iron Maiden jamais teria chegado onde chegou se ele não tivesse essa visão empresarial. É o que eu queria que você falasse. Jamais. Por melhor que sejam as músicas. Por melhor que sejam os discos, e os discos são realmente muito bons, em sua grande maioria, eles jamais teriam chegado sem a visão empresarial do outro integrante do Iron Maiden, Steve Harris. Ed. o Rod E o Smallwood. Rod Smoke é o produtor e Não. Ele é o O Rod Smallwood é o empresário. Empresário. E reza a lenda, um dos donos do nome Iron Maiden, junto com o Steve Harris. Cara, se não fosse... Porque o que acontece, cara? As pessoas às vezes não conseguem entender muito bem como é que funciona os lances dos bastidores. Eu vou contar uma coisa pra vocês que pouca gente sabe. Aliás, eu tenho um quadro lá no meu canal que eu aposto que você não sabe. Tem uma série, eu já fiz um negócio do Iron Maiden e eu falei isso lá. Vocês já repararam que o Iron Maiden se popularizou imensamente depois que o Bruce Dickinson entrou? Sim. Isso não há dúvida. Você acha que foi pela parte musical? Vou estar falando talvez aqui uma coisa em primeira mão para você. Toda a estratégia de marketing do Iron Maiden é bolada pelo Rod Smallwood, que é o empresário da banda, com o Bruce Dickinson. Bruce é empresário, O não. negócio da cerveja do Iron Maiden, do não sei o Todo que, licenciamento. blá blá blá, todo licenciamento. Cara, isso é tudo ideia do Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson é um cara de marketing muito bom. O lance do aluguel
Ed Force One, isso é a Force One. ideia do Bruce Dickinson, você tá entendendo? Ele é CEO da empresa de aviação que dá Exatamente. Ele tem a visão Então, empresarial assim, muito forte. então, o que vocês precisam entender é o seguinte, cara, que por mais que os discos do Iron Maiden sejam icônicos, blá, 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 aquela coisa toda, o Iron Maiden jamais teria chegado ao ponto em que chegou se não tivesse essa visão empresarial. E é isso exatamente o que eu fico falando o tempo inteiro, cara. É igual o Kiss. É igual o Kiss, cara. É igual o Kiss. O Megadeth tenta isso, mas não. Tanto que você vê que o Megadeth tem a sua figura icônica também, sim, né? sim, sim. Tá entendendo? O Motorhead foi uma banda que não soube aproveitar isso. De fato. Né? Então, assim, o Iron Maiden e o Kiss, eu acho que são os grandes exemplos de como essa estratégia de marketing, de você ter a banda como uma empresa, transforma você em ícones. Por que o Slayer não é uma banda no mesmo nível do Iron Maiden? Por que o Megadeth não é uma banda no mesmo nível do Iron Maiden? Por que o Judas Priest não? Porque por mais que eles encarem as suas bandas como empresas, eles não têm uma estratégia de marketing tão eficiente quanto teve o Iron Maiden e o Kiss. E no metal nacional, você vê alguém que poderia estar muito melhor do que esteve, Nossa. ou nunca esteve? Não, cara, todas as bandas. Metal Cara, eu nacional. poderia ficar aqui até amanhã falando de bandas. Seria maravilhoso, bandas né? de... Nem você pode, mas... Não, mas assim, mas seria maravilhoso. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando de bandas de metal nacional que mereciam estar num patamar muito superior. O Corsos é uma delas, o Ratos de Porão é uma delas, o Oslon agora que está começando a fazer turnê na Europa. O Sepultura hoje poderia estar no nível do Metallica, se não tivesse tido aquela confusão toda lá com o Max, não sei o que, bababá. O Angra poderia estar no estágio hoje muito maior do que se não tivesse aquela confusão toda. Então, assim, talento e boas composições e interpretação furiosa não falta, cara. O que falta é essa coisa O Dr. Sim também? Dr. Sim é outro exemplo disso também, cara. São os caras extremamente competentes. Desculpa. Fazem os discos muito legais. Mas não adianta, bicho. Os caras não são uma empresa. Bom, você mencionou Angra, acho que a gente não pode deixar de mencionar por um dever de ofício também o falecimento do André Matos, enfim, que foi pegou todo mundo de surpresa. A gente assistiu muito material seu sobre o assunto, ele rende muita coisa. Queria que você desse a sua visão da figura, né, do indivíduo, o que ele contribuiu para o metal e qual é se vai haver algum gap nesse futuro do metal nacional por conta disso. Como é que você encarava a carreira? Vamos falar especificamente da carreira do André. O que você pode dizer pra gente? Olha, o André, ele foi uma figura absolutamente fundamental na história vocês acabaram de ouvir agora, foi uma criança que gosta muito de metal e que ele mandou um yeah agora. Exatamente. Yeah! O mascote da rádio. O André foi uma figura fundamental na história do metal brasileiro. Ponto. Eu acho que ele foi, assim, quando você fala em vocalista de metal brasileiro... muito obrigado. Quando você fala em vocalista de metal brasileiro, a primeira imagem que vem é do André. Eu acho que, musicalmente falando, o André teve grandes momentos e outros nem tanto. Assim, como a grande maioria dos artistas. E eu acho que a morte dele, repentina e absolutamente surpreendente... Eu acho que eu até segunda-feira agora eu vou colocar um vídeo no meu canal falando a respeito disso e falando a respeito da arte do perdão. Eu fico imaginando o que aconteceria, por exemplo, se o André tá todo mundo falando que o André tinha sinalizado que poderia voltar a fazer shows com a formação. Então, cara, só que não deu tempo disso. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que o André Matos... a carreira dele se tornou maior do que o mercado brasileiro poderia abarcar. Tanto que ele morava lá fora. Uma grande demais pra carreira. Tanto que ele morava lá fora. Então, assim, a comoção é absolutamente justificável pela pessoa, pelo artista. E eu falo o seguinte, cara, eu acho que infelizmente, cara, o metal nacional vai continuar sendo o que sempre foi, cara. Porque a gente... é aquela velha premissa. Toda banda de metal quer ir lá pra fora.
Toda banda de metal quer refazer o caminho que o Sepultura fez, quer refazer o caminho que o Angra fez. E o André Matos, ele estava morando lá fora, ele estava fazendo a carreira dele, ele estava lá fora. Sim, sim. Tá entendendo? Então não tem muito o que dizer. Eu quero. Sabe, você fica mais uns minutinhos com a Fico, gente? Não? fico, Tá fico. bom. Nosso programa ainda pode ir até o meio-dia. A gente toca Iron ou não toca Iron. Temos algumas mensagens, Ju, que você quer? Temos. Então vamos mandar algumas. Se não tiver ninguém me xingando, eu nem se falo. não tiver, hein? a gente inventa. Na real, eu queria dizer quem tá aqui online ouvindo a gente é a Fabi, a Ju, a Riva Bene, tem o Marcelo Silva, o Rafael Gonçalves, o Porão continua com a gente, a banda Stay Clean e o Thiago Andrelo. A banda Stay Clean mandou uma mensagem aqui pra você. Pede pro Regis ouvir nosso CD Briga de Bar, está no Spotify. Então eu vou dar um recado para vocês. Entre em contato comigo nas redes sociais e enviem o link onde eu possa baixar as canções. Vamos fazer o contrário. É lógico. Você faz, né, no seu Instagram um trabalho em relação a isso, né? A divulgação da sua assessoria? É trato direto. Não, eu uso as redes sociais da maneira como eu acho que tem que ser, que é fornecer conteúdo. Então Instagram, Twitter, é só você vai lá, põe Regis Tadeu lá e manda o link pra mim, pra eu poder ouvir, tá entendendo? Não fica... então esse é o grande lance, tá vendo? O Stay Clean, vocês estão fazendo o caminho errado. Não é chegar pra mim, ou pra quem quer que seja, e falar, vai lá no nosso Spotify ouvir. Não, cara, envia o seu link pra mim, envia o seu link do Spotify, envia o link onde eu possa baixar as canções pra, de repente, se eu gostar, eu tocar no meu programa de rádio. Não espera a fama bater na porta. Não espera, não espera. Desculpa, amiga, eu não quero parecer arrogante, mas não sou eu que tenho que ir até onde vocês estão. É vocês que têm que mostrar o trabalho pra mim. Fica a dica, então, pra todas as bandas. Inclusive, mandar aqui pra nossa rádio, que a gente sempre tá tocando som diferente, som novo, som que a galera manda no nosso e-mail. Precisa acabar com esse negócio de, vai lá e ouve o meu som. Não, cara, desculpa, manda o seu som pra mim, pô. E, recomendação então pra banda, Stay Clean, hein, por favor. E foi sem pagar, hein? Já valeu, hein? Jabaculê free. Eu queria conectar esse papo, então, já que a gente vai ficar mais um pouco, que é muito bom, com a cultura do metal. Brasil, eu fiz algumas viagens. Na Argentina o negócio é muito mais difundido, você encontra mais oferta, você compra mais fácil, você encontra com mais facilidade. Aqui a Galeria do Rock agora parece o Shopping From Hell. Shopping From Hell, é uma loja de tatuagem e de camiseta, parece uma confecção. Ou seja, você não consome mais a música, você tornou aquilo uma outra coisa. Os países nórdicos têm uma produção de metal interminável. O que você atribui a isso? Como é que você vê o Brasil nesse contexto e se existe alguma... Além do componente cultural, que você, claro, vai explorar, o que a gente poderia fazer para isso ser um pouco mais presente na nossa vida? Assim, eu sou um militante aqui do metal, alguns de nós, mas a gente se sente um pouco, não marginalizado, que é um exagero. Tolhido. Tolhido, um pouco fora desse mundo. Como é que você enxerga isso? Olha, a razão ela é basicamente cultural. Você tá entendendo? Isso não tem a sombra de dúvida. E assim, basta você olhar... Não quero parecer... pedante ou esse tipo de coisa, mas basta você olhar a formação cultural do povo argentino, e do povo chileno, e do povo uruguaio e do povo latino-americano, mas principalmente desses três, para você ver a diferença que tem no Brasil. É um nível melhor. É um nível melhor. E outra coisa, o Brasil ele tem uma dimensão intercontinental. Então você, dentro do Brasil, você tem 7, 8 países diferentes. Sem dúvida. Então é muito difícil você ter uma unidade. Agora, culturalmente falando, e assim, e lamento nesses tempos de nacionalismo burro que a gente vive, mas assim, culturalmente falando, não dá para comparar o Brasil com o Uruguai, Argentina e Chile. A gente toma um banho de nível cultural, infelizmente. E isso se reflete, não que o Uruguai, a Argentina e o Chile não tenham a sua música popularesca, que inclusive é muito ruim. A cúmbia argentina é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Mas enfim, existe ali um nicho e principalmente um mercado muito atuante, muito presente, muito vivo para o rock em geral, tanto no Chile, no Uruguai, como na Argentina. E isso é basicamente o quê? O reflexo do nível cultural. Eu não tô querendo dizer que as pessoas que ouvem rock são mais inteligentes do que quem ouve funk carioca. Não é isso, até porque tem muito roqueiro burro
Mas assim, num grau um orangotango pareceria Einstein perto de alguns, tá entendendo? Como em todos. Mas o que acontece? Mas você tem essa conexão e assim, jamais no Brasil a gente vai conseguir esse tipo de unidade. Primeiro porque a gente não tem incentivo à educação, zero. Pelo contrário, a gente vive hoje uma época, por exemplo, de total esvaziamento educacional. E outra, cara, a gente tem no Brasil, infelizmente, um grau de analfabetismo funcional, ou seja, a pessoa sabe ler, mas ela não consegue entender o que ela está lendo, muito grande. Enquanto isso estiver vigente, cara, a gente não vai chegar no patamar cultural que você tem hoje na Argentina, no Uruguai e no Chile. Infelizmente, essa é a verdade. E isso se reflete também nesse tipo de disposição de mercado. Eles encaram o mercado roqueiro argentino, ele é muito diferente do mercado roqueiro da região sudeste e sul, vamos falar assim, sim, que é onde se consome mais rock and roll, principalmente porque lá eles têm, culturalmente falando, uma valorização de um tipo de som, de um tipo de mensagem que é muito longe do popularesco, que é uma coisa que a gente não tem aqui, cara. Ô Regis, diga. Você falando sobre as culturas, né? Teve uma época que a MTV, ela foi formadora de muitos jovens que hoje em dia, vamos dizer que... Muitos jovens não, cara. A MTV foi formadora de uma geração inteira. Exatamente, de um estilo, diversos estilos dentro do rock, metal. E você sente que faz falta muito pessoas como Gastão Moreira, Massari, o Kid Vinil mesmo que nos deixou aí, que eram pessoas que, além da sua ótica do rock, do metal, até da música alternativa, de diversos segmentos, até música popular, vamos dizer, e dava um norte pra galera, porque eu tinha 13 anos nessa época e eu fui muito influenciado por assistir MTV, que tinha uma vertente mais rock and roll. Você acredita que faz falta um canal nesse nível? Ou porque assim, no YouTube tá muito aberto. Tem muitos youtubers que falam diversas informações, só que parece que é muito vago. Não tem uma referência muito direcionada. Ou o cara é fã de determinada banda, ou o cara, às vezes, ele fala por pesquisar só no Wikipedia e acabou. Ele não vai a fundo, como você mesmo, porque é um colecionador, você vai pesquisar à frente muitas coisas. Eu queria saber se essa ausência desses caras, e até mesmo no caso do Kid Vinil, falecimento, se isso daí realmente tá fazendo falta, pessoas dessas, porque o Massari ele não está mais na mídia. Cara, faz uma falta gigante. Não só essas pessoas fazem uma falta gigante em termos de atuação. O Gastão agora com o canal, o Casa Gastão dele, que é um canal muito legal, sim, é bacana. Mas assim, o Fábio Massari realmente está afastado. O Kid, infelizmente, faleceu também de uma maneira também surpreendente. E a MTV faz falta, sim. Mas a MTV faz falta não aquela MTV que abriu a sua programação para a música popularesca. Porque eu acho que esse foi um dos grandes erros que a MTV cometeu. Porque a MTV, ela foi muito mais do que você está falando. Ela foi embora eu já fosse velho na época que a MTV chegou aqui, a MTV ela foi responsável pelo molde musical e comportamental de uma geração inteira. E quando eu falo molde, não é no sentido de lavagem cerebral, mas no sentido de você ser uma fonte de informação numa época que você não tinha acesso, não tinha internet. Então, assim... Consumia o que vinha. Consumia o que vinha, você tá entendendo? Então, e cabia a você fazer essa triagem, né? Como eu acho que tem que ser em todos os tempos. Então, eu acho que, assim, a MTV hoje, ela faz muita falta, eu não vou dizer como uma formadora de opinião. Eu não gosto desse termo formador de opinião. Porque ela dá elementos para você formar a sua, né? Cara, ela assim, eu não gosto desse termo. Toda vez que as pessoas falam, pô, Red, você é um formador de opinião, eu falei, cara, não sou formador de opinião coisa nenhuma. Eu sou um emissor de opinião. Aí você vai decodificar isso, e aí você vai... ele tá certo, ou o resto é um idiota. Você tá entendendo? Exatamente. Eu acho que a MTV, sim, ela foi uma usina de conteúdo e informação. Numa época em que você
ainda tinha uma dificuldade muito grande de entender isso, de ter acesso a isso. Então, nesse sentido, para o bem e para o mal, a MTV foi uma usina de conteúdo. Eu acho que hoje você tem muita gente tentando oferecer conteúdo, você tá entendendo? Mas assim, eu poderia ter uma resposta muito polida e dizer, não, realmente, cada um, não sei o quê. Não, cara, tem muita gente falando muita merda. Tem locutor de rádio famosa que o cara não sabe falar o nome do artista. Tem locutor de rádio famosa, não vou citar o nome aqui pra coisa, mas assim, que o cara fala assim, olha, hoje é aniversário do Alan White, o batera do Yes, não sei o que, vamos tocar uma música do Yes. O cara pega, toca o Yes, uma música com o Bill Bruford na bateria. Então assim, você está entendendo? Então tá faltando gente que realmente saiba do que está falando. Pode ser um grande canal como a MTV, pode ser uma rádio como a de vocês aqui, você tá entendendo? A LED. A LED. Então o que acontece? O que está faltando é exatamente isso. E, muito por conta disso, as pessoas perdem o interesse, porque falam, esse cara só fala bobagem. Então assim, a MTV faz falta, fazem falta outras emissoras de rádio como vocês, fazem falta programas de televisão, porque eu acho que as coisas do Brasil você tem que oferecer um cardápio. Aí o cara vai lá, bicho, ele é como no restaurante, você oferece o cardápio, o que a gente tem é isso aqui. E o cara vai lá e escolhe. Entendeu? Eu penso muito nisso quando eu faço os vídeos lá no meu canal, porque assim, eu ofereço um cardápio semanal. Você escolhe. Agora, você não vai determinar o que eu vou falar. Bom, Acho que esse é a liberdade. que eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje, cara, que a gente tem, são os veículos de comunicação dependentes da opinião de quem tá coisa. Desculpa. Se moldam ao que não, tá errado isso. É porque você cria uma massa que no fim vai virar algo que. Você tá entendendo? Não, eu, por exemplo, eu recebo muito comentário assim, fala do fulano de tal. Aí eu respondo, não. Por que não? Primeiro, porque eu não recebo ordens. Segundo, que eu falo se eu quiser. E terceiro, seja mais educado na hora que você sugerir alguma coisa. Né? Boa educação abre portas. Então, assim, eu acho que cara, uma coisa que me deixa absolutamente pasmo, cara, é ver grandes portais de comunicação, por exemplo, fazendo matérias a partir de rede social de artista. De fã. Vira agência de notícias. Não, você vai em grandes portais, UOL, sei lá, qualquer outro, Yahoo, onde eu trabalhei, e você vê lá, fulana de tal pinta o cabelo e é massacrada pelos fãs. Cara, desde quando tweet de fã vira assunto, pau? É né? assunto. Então assim, o que eu acho que faltam veículos que sejam usinas de conteúdo e falta as pessoas pararem de ficar dependente da opinião de quem tá te consumindo. É o contrário, cara. Ainda mais em tempos de fake news o tempo todo, né? O jornalismo cada vez mais é mais importante. Cara, eu falo isso, cara. Você tocou num ponto interessante e eu falo isso. Nunca o jornalismo foi tão importante quanto hoje. Ao contrário do que todo mundo tá falando. Sim. Porque você tem tanta fake news, cara, você tem tanta mentira rolando, que quem realmente quer saber a verdade, ela precisa de uma fonte idônea. Séria. E onde vai ser isso, cara? Vai ser o cara do New York Times, vai ser os grandes jornais, você tá entendendo? Enfim. Exato. Acho que isso é muito importante. Cara, estamos quase fechando, mas... Pô, já acabou o programa? Tá quase. Porra. Mas nós vamos falar de um negócio legal aqui, é o seguinte, em tempos, então... mais cuidado, conhecimento. A gente vive essa dificuldade. Leiam livros, pelo amor de Deus. Mas eu queria que você agora, nós vamos imaginar um cenário que você tem à sua mão todos os artistas de metal possíveis do mundo. Nós vamos montar a sua banda de todos os tempos. Ih, cacete. Vocal, guitarra, baixo e batera. Tome seu tempo. Pode até colocar teclado também, se Se quiser. quiser um tecladinho também, tem que ter. cai bem. Montar uma banda de metal? E a gente vai chamar os caras aqui, o Lê, que é bom nisso, ele vai chamar um pouco, Tá bom, nós vamos entrevistar. então vamos lá. Uma banda, assim, são os primeiros nomes que me vêm à mente agora. Vamos nessa. Pode ser que se você fizer essa pergunta daqui 15 minutos, seja outra banda. Eu vou anotar e nós vamos botar na programação depois. Vamos lá. Ok, Rob Zombie, Ok. Sensacional. vocal. Na guitarra, Quiser fazer solo e base, à vontade. ok.
Base, Kerry King. Solo, Vinnie Moore. Baixo, Beleza. Cliff Williams do AC/DC, que é um cara que todo mundo fala, esse cara... Cara, esse cara... Aliás, não, peraí, vamos mudar isso aqui, Bora. Tira o Kerry King e põe o... Não, mas agora o Malcolm Young morreu, né? Não vale botar. Ok, Malcolm Young na base, Michael Schenker na guitarra solo, pronto, tira o Vinnie Moore, Michael Schenker. Tá bom. No baixo, põe o Cliff Williams, Já tá. banda de metal, né? Metal. E na batera... Pô, cara, na batera... Dave Lombardo. Esse manda. E no teclado... Puta, o teclado adoraria ver o João Lord tocando metal, cara. Eu pensei a mesma mano, coisa, Toquei. acredita? Ele é Pensei a muito mesma bom. Eu coisa. toquei semana Era. passada. Ele faleceu agora, por isso justamente tocamos. Ele aqui é muito bom. Pronto. Cara, Essa seria a minha banda. Então vamos à escalação da banda de Regis Tadeu aqui pra você. Rob Zombie nos vocais, Malcolm Young guitarra base, Michael Schenker guitarra solo, Cliff Williams no baixo, batera de Dave Lombardo e nos teclados participação especial de John Lord. Que timaço. Nossa, hein? Maravilhosa escalação. Só que batia... Se você perguntar pra mim daqui Barcelona 5 na final da minutos... Se Champions. você perguntar pra mim daqui a 5 minutos, é outra Nós banda. não faremos isso. Ótimo. Usaremos esses 5 minutos para escutar um pouco mais de você, agradecer a sua presença. Meu prazer foi todo Por meu. favor, em nome da LED FM, receba aí o nosso agradecimento e falam as suas considerações finais, sua mensagem para a galera que nos ouve. Batemos recorde de audiência hoje. O microfone novamente é seu, Regi. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, assim, quem quiser tomar contato com o meu trabalho, vai lá no YouTube e põe lá canal do Regis Tadeu. Tem lá o meu site também, que é registadeu.com.br. Tô lá nas redes sociais, lá me procura lá, Regis Tadeu, aquela coisa toda. E eu gostaria de terminar essa minha participação, muito obrigado pelo convite, me dirigindo a quem é pai e mãe e está ouvindo o nosso programa. Obviamente que você tem que ter a prioridade, são seus filhos. Então, assim, o que eu recomendo aos seus filhos é o seguinte, cara: estimulem os seus filhos a ler. Assim, eu não consigo encontrar uma maneira mais eficiente de educação do que você estimular os seus filhos a ler. Infelizmente, hoje, grande parte dos problemas que a gente tem dessa nova geração é o fato de que os pais não estão mais atuando como pais. Infelizmente, os pais delegam à escola a educação, cara. Tá errado isso. O papel da família. O papel da educação, de oferecer valores, é da família, não é da escola. Então, assim, quem tem que... Eu sei que tem muito pai que trabalha, mãe que trabalha, aquela coisa, mas você precisa realmente dedicar um tempo da sua vida. Ninguém mandou você ter filho, agora aguenta, né? Então, assim, dedica um tempo da sua vida a educar os seus filhos. E eu não conheço uma melhor maneira de se fazer isso do que estimulando a criança a ler. A criança que tem o prazer da leitura, que é despertada para o prazer da leitura, ela se transforma num ser humano melhor. E quando você despertar o prazer da leitura, você automaticamente desperta o prazer pela música. Sem dúvida. É impressionante, porque você, com o prazer da leitura, você amplia a tua capacidade cerebral de absorver informação. Então é batata. A criança que começa a gostar de ler, ela começa a gostar de música. E as duas artes estão muito associadas. Então, assim, o recado que eu poderia dar para vocês aqui no final é exatamente isso. Você que é pai e mãe, você, por favor, cara, estimula o seu filho a ler. Ouça música com ele, ao lado dele, você tá entendendo? E, assim, se preocupe muito com o tipo de contato que ele tem nas escolas, cara. Não deixa a escola... O papel da escola não é de educar. O papel da escola é ensinar, informar. A educação quem dá é você que é pai e mãe. É isso mesmo. Fundamental. Gente, Regis, mais uma vez, muito obrigado. Lê Ramone, muito obrigado. Parabéns. Ju, pessoal da internet, da live, continue com a gente. Queria agradecer mais uma vez. Gus Danese teve aqui grande participação. O Stan, a LED FM continua. Bom, o nosso programa fecha. Você sabe que nós sempre temos aquele nosso bloco de Iron Maiden.
E nós vamos celebrar aí, hoje, completamos aí 9 anos do Flight 666. Vou deixar algumas faixas deste álbum ao vivo, pinçadas pra você. Curta aí mais um pouquinho de Iron Maiden. Eu volto na semana que vem com o Metal LED. Muito obrigado pra todo mundo. Um grande abraço. LED FM na veia. Tchau. LED Boa, cara. FM. Obrigado. Vamos ver. Rock de verdade. Obrigado, gente. Obrigado pela arte.